Oi meus lindos, tudo bom com vocês? Até que enfim eu trouxe o vídeo, gente. Esse vídeo tá gravado há maior tempão. Só que eu precisava do espaço pra poder gravar. E como tava chovendo muito, não tinha como, que eu tô gravando do lado de fora daqui de casa. Aí eu aproveitei que o tempo deu uma estiadinha e tô aqui gravando pra vocês. Eu deixei uma enquete no Instagram perguntando se vocês queriam que eu gravasse ou não o vídeo de eu ensinando pra vocês como é que faz resumos e mapas mentais no Word, gente. Resumos digitados. Enfim, vocês voltaram, o resultado foi muito positivo e eu vim trazer pra vocês. Antes de tudo, eu recomendo que vocês procurem algumas inspirações no Pinterest, no Google mesmo, joga lá resumos ou mapas mentais, que vocês acharem umas coisas bem legais pra vocês estar reproduzindo, tá? Pelo menos pra vocês terem um norte também de como é que faz, como é que tem uma ideia de como é que faz. Eu vou deixar um link aqui embaixo da pasta que eu separei de resumos e mapas mentais no meu Pinterest pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui no box de informação. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Ele ficou um pouco mais longo do que eu pensei, mas eu espero que ele tenha ficado bem explicadinho, que vocês também tenham entendido tudo. Um beijo e aproveitem o vídeo! Bom, gente, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer é abrir o Google e vai digitar lá da fonte, que a gente vai baixar a fonte que a gente vai utilizar. É o primeiro site, o primeiro link que aparecer. Do lado tem uma barrinha de pesquisa que você vai digitar a fonte que tem no site que você quer pegar, das que eu coloquei até aqui para vocês poderem ver que eu tenho. Eu vou usar um exemplo para vocês, que é essa primeira fonte que eu estou circulando para vocês. Eu vou mandar baixar, vou ensinar vocês como é que instala. Tá? Então você clica em baixar e clica no arquivo que apareceu aí. É bem simples, não tem complicação nenhuma. Eu vou clicar nesse arquivo de fonte e logo quando eu clicar nele vai aparecer uma outra aba que vai ter a palavra instalar. Eu vou clicar ali e vou mandar instalar, mas como eu já tenho, eu não preciso. O outro arquivo que a gente vai precisar abrir, o outro aplicativo, é o Word, né? Primeira coisa que a gente vai fazer no Word é selecionar a fonte que a gente vai usar. Eu vou utilizar essa fonte que tá mostrando para vocês aí, que eu não sei falar o nome, mas eu só vou passar aí em cima para vocês poderem ver qual que é. Depois eu vou em Layout e vou selecionar margem, vou colocar margem estreita e selecionar duas colunas. Logo depois eu vou centralizar o texto e digitar o texto que eu preciso digitar. Ele não vai ficar pequenininho assim como tá, depois a gente vai mexer nisso, vai ficar texto o título na parte da folha inteira. Feito isso, eu vou selecionar a cor do meu título, né? Para selecionar um tom mais pastel, é só eu diminuir a opacidade, não sei como é que fala, só deixar mais clarinho lá pra cima, que você acha os tons mais pastéis. Eu vou selecionar um roxinho que eu já tenho e vou mostrar para vocês também a configuração dele, para caso vocês queiram essa mesma cor aí do roxinho, pra vocês poderem copiar. Depois eu vou selecionar a fonte que eu vou utilizar na escrita, né, no conteúdo, que eu não sei também falar o nome, mas tá mostrando aí pra vocês. Eu gosto de usar o tamanho 16, então eu coloco o tamanho e seleciono a cor que eu vou usar, que no caso é o preto, que eu gosto da cor pretinha. E aí é só digitando para vocês poderem tá vendo. Outra coisa, quando eu quero pegar bolinha, setinha, esses negócios, eu digito símbolo nick no Google. É o primeiro site que aparecer também, é o site que eu uso. E nele tem várias setinhas. Algumas não funcionam, tá, gente? Mas outras funcionam. Então você tem que fazer o teste, porque eu não sei quais são elas.
Essa bolinha ela já funciona, ela não fica com o quadradinho azul igual mostra nos outros. Então é só copia, você clica nela, ela vai copiar na hora e cola lá no texto que você quer colocar. Eu modifico o texto, coloco espaçamento entre linhas 1.0 e removo o espaçamento entre parágrafos, tá? Para poder deixar o texto bem mais juntinho. E também deixo o texto justificado. Para poder dar parágrafo, eu aperto a tecla Tab, tá, gente? Do teclado mesmo, tá? Então é bem simples para poder fazer isso. Para fazer o subtítulo, eu seleciono a fonte Gabeliza e digito lá no subtítulo, tá? É bem tranquilo. Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente, é que na hora para poder colocar aquela corzinha atrás, como se fosse um marcador, você vai clicar nesse baldinho e selecionar a cor que você quer. Só que eu recomendo que vocês dê o espaço do parágrafo antes, porque senão vocês viram como é que fica. Toda vez que eu dou Enter para poder dar um parágrafo, a cor vai descendo. Então faça isso antes de colocar esse baldinho. Aumenta o tamanho da fonte para o tamanho que você quer e digita o que você precisa digitar. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é que quando eu quero deixar uma parte do texto destacado, eu não coloco a letra em preto, eu seleciono uma outra fonte, que foi no caso a abecedário que eu coloquei para vocês. E vou utilizar agora aqueles itenzinhos tipo setinha, bolinha, que eu utilizei também nesse outro site que eu mostrei para vocês. Eu vou copiar uma setinha. Nela, quando você coloca ela, você tem que alterar a fonte, porque ela tem uma outra fonte, tá? Então você altera, volta para sua fonte original que você estava usando, porque ela vai te mostrar uma outra fonte, digita o texto lá que você precisa tranquilo. E eu dou um espaço antes, no título antes, igual eu mostrei pra vocês aí. Quando eu quero fazer o subtítulo, do subtítulo seleciono uma outra fonte, que no caso é essa aí que vocês estão vendo. Eu não quis deixar ela colorida, mas vocês podem ter, que se vocês quiserem, vocês têm a opção de deixar ela colorida, você deixa da cor que você tá usando, mas eu não quis, eu quis deixar ela pretinha mesmo, então eu deixei desse tom. E uma outra forma de colocar esse quadradinho colorido como se fosse um marcador de texto é você ir lá em inserir forma, seleciona o quadradinho, coloca atrás do texto, coloca a cor que você precisa, tira o contorno, né? E pronto, você pode mexer, deixar do tamanho do outro, normal, tá? Isso fica a sua escolha. E você pode dar enter também, que não tem perigo de descer igual do baldinho, não. Para poder usar os colchetes ou chaves, algo assim, você seleciona lá nessa mesma lugar onde ele tem as formas. Para poder colocar o textinho, você vai no caixa de texto, coloca na frente, escreve o texto, aí você tira o contorno de novo na parte de formatar, coloca atrás do texto, digita o que você quer e pronto, gente.
Tá, agora, para poder deixar o título daquela forma lá, como eu falei com vocês, ele centralizado na página toda, você seleciona apenas o título e vai lá em layout, colunas e seleciona uma única coluna. Aí você aumenta a fonte, o tamanho da fonte do jeito que você quiser mesmo. E aqui então é só isso. Para poder salvar, eu indico você salvar em PDF, porque fica mais fácil. Então você seleciona o arquivo o lugar onde você vai querer salvar. Ali em tipo você seleciona PDF e pronto, gente. Por que PDF? Porque senão você desconfigura todo o seu arquivo. Para fazer os mapas mentais, a gente tem que colocar a página em modo paisagem. Então vou em layout, orientação e coloco ela em modo paisagem. Logo depois eu coloco a margem no mesmo lugar, então layout, margem, coloco ela estreita. Vou dar enter na página toda, porque é necessário dar enter na página toda. Vou selecionar ela e vou modificar os espaçamentos. Então vai ser um espaçamento entre linhas e vou remover antes e depois do parágrafo, tá? Depois disso eu vou decidir mais ou menos onde é o meio da minha folha, no olhômetro mesmo. Vou centralizar, então vou deixar lá no meio e vou selecionar a fonte que eu quero. E aí eu digito, vou aumentando a fonte, o tamanho da fonte que eu quero e depois só centralizo ela novamente. Essa fonte que eu selecionei para vocês, eu acho que eu nem coloquei o nome dela no meio, mas ela não é muito boa para quando você tem algumas palavras com tio ou cedilha, porque ela desconfigura e muda a fonte. Para poder fazer a sombra, né, eu vou selecionar a palavra, depois de ter selecionado a cor que eu já quero dela. No caso, eu selecionei a cor azul. Eu vou novamente em inserir formas, vou pegar a caixa de texto, vou digitar ou copiar apenas a palavra do meu título, né, o meu tema, e vou deixar ela na cor preta. Isso também dá para poder fazer nos resumos, tá, gente? Eu esqueci de comentar, mas também dá para fazer nos resumos. Eu vou colocar, formatar, eu vou colocar ela atrás do texto e vou tirar o contorno dela. Isso vai fazer com que ela vá diretamente atrás e eu só posiciono certinho onde é que eu quero a minha sombra. Na hora de escrever também os títulos, né, os subtítulos, na verdade, do seu tema, você vai fazer o mesmo processo se você quiser deixar ele com sombra. Esse processo vai ser o mesmo em todas as coisas que você quiser deixar com sombra. O resumo e o mapa mental, gente, ele não muda muita coisa, o processo é praticamente o mesmo. A diferença é que no mapa mental você vai ter que usar as caixas de texto, que não tem como você escrever sem usar as caixas de texto, porque senão você desconfigura também e não fica muito bem configurado. Então você vai selecionar as caixas de texto, vai escrever seu texto, vai posicionar as caixas de texto da forma que você quiser. Vai tirar o contorno, vai colocar na frente ou atrás do texto. Eu recomendo que seja atrás, porque caso você queira colocar alguma setinha, algo assim, ela não fica na frente. Simples assim, gente, não tem segredo nenhum.
Se vocês gostaram, deixa aquele seu like para poder fortalecer muito aqui o canal. Compartilha com aquele seu amigo que está estudando, aquela sua amiga que está estudando, para vocês poderem colocar isso para frente, tanto vestibular quanto ensino fundamental, ensino médio, faculdade, enfim. Manda para aquele seu amigo que está estudando, tá? Ative o sininho e inscreva aqui no canal caso você não for inscrito, tá? Vai me ajudar bastante. E um beijo e até o próximo vídeo.